Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal da LEDs Indoor no YouTube. Eu sou o Danilo e hoje eu vou falar para vocês, mais ou menos ali, de quanto em quanto tempo você deve fazer a rega na sua planta. Então você vai ver bastante informação durante esse vídeo, né? Então já deixa o like, já compartilha com seus amigos. Isso faz com que a gente continue produzindo esse conteúdo, né? A gente vê que vocês estão gostando deles e aí, né, dá essa força aí também. Então, galera, para falar sobre de quanto em quanto tempo a gente deve regar, eu estou aqui na seção de vasos, na loja da LEDs Indoor, porque isso determina muito a sua frequência de rega. Vamos lá. A gente tem aqui um vaso de 10 litros e a gente tem aqui um vasinho de 240 ml. Um vasinho bem pequenininho e outro vaso já bem maior. Vou deixar esse aqui no chão. Se você pega uma planta que tem um pedacinho de raiz e coloca aqui dentro, essa raiz que vai absorver a água que está no seu solo, que você está regando. E também a umidade do ar, a temperatura, né, vai fazer com que essa água que está no solo aqui também vai se evaporando. Só que a raiz é ela que vai sugar a maior parte dessa água que está ali. Se tem um pedacinho só de raiz e você tem um vasinho desse, você vai colocar, né, o vaso tem 240 ml, então provavelmente você vai colocar aqui coisa de 30 a 50 ml, e essas 30 e 50 ml vão demorar ali 3, 4 dias para secar. Vai depender muito da temperatura, da umidade do seu cultivo e como essa planta está evoluindo. E aí você consegue, uma forma que eu gosto de fazer é, eu encho de terra esse vasinho, sinto o peso dele, depois eu rego ele bastante e sinto o peso. Que daí eu sei qual que é a diferença de peso de um vasinho seco e de um vasinho molhado. E aí todos os dias eu vou lá no vasinho, levanto ele um pouquinho e vejo, né, qual que é o peso ali, se está no extremo para cima, muito molhado, ou no extremo para baixo, muito seco, que aí significa que é a hora de regar. Imagina se eu tivesse colocado essa mesma plantinha, que só tem isso aqui de raiz, nesse vaso aqui lotado de terra. O vaso tem 10 litros. Significa que eu vou regar ele com 1 litro e pouco? Não, porque minha planta tem só isso aqui de raiz. Então eu devo regar só próximo à planta, né? Então, pô, aqui a planta está aqui, né? Ela está bem pequenininha aqui no centro. Não tem por que eu regar todo o vaso. Eu vou regar próximo aonde está essa mudinha, para que essa raiz vá aumentando e aí sim eu vou aumentando a quantidade de água nesse vaso. Por isso que normalmente eu não indico começar em vasos grandes. Eu gosto de começar no vasinho pequeno, né? Em plantas que são fotoperíodo. Começa aqui porque é mais fácil você controlar a umidade da sua planta aqui. Se você molhar muito, não vai demorar tanto tempo para secar, porque o recipiente é pequeno. Se você molhar muito nesse vaso aqui, vai demorar muito tempo para secar. Pode levar até 1 mês para secar, dependendo do tamanho da planta, da temperatura, etc. Então eu gosto de começar aqui e eu vou sentindo, pô, comecei dando 30 ml. Pô, agora... E elas demorou 3 dias para secar. Agora eu estou colocando 30 ml, está demorando 1 dia para secar. Eu já estou tendo que regar de novo. Você pode aumentar a quantidade de água, né? Colocar ali, em vez de 30, colocar 50, 60, ou realmente aumentar a frequência. Ou então, né, como ela já está pedindo mais frequência de água, aí sim você pode tirar desse vasinho e passar para um vaso maior. Eu gosto de passar desse aqui para esse outro de 800 ml, que aí é o tamanho. Você não dá um salto muito grande, né? Se eu estivesse passando desse aqui para o de 10 litros, já é um tamanho muito maior. Então eu gosto de passar para o de 800 ml, né? Então eu ponho nesse de 800 e depois o de 800 eu passo para 10 litros, que ele já tem um tamanho ali mais próximo, né? Mesmo sendo bem menos litragem, já fica mais fácil, né? De eu colocar o vasinho aqui e a raiz, né, crescer para a lateral. Então eu não vou errar tanto nessa minha rega. Então por isso que quando a galera pergunta assim, pô Danilo, de quanto em quanto tempo eu rego minha planta? Quanto ml eu devo colocar? Vocês conseguiram notar que isso é muito variável, né? Não dá pra gente ter uma regra. Vai depender do tamanho do seu vaso, da quantidade de raiz que já tem, da temperatura, da umidade. Então é algo muito complexo que normalmente você tem que ir entendendo ali, né? Pegando esse feeling de tamanho do vaso, quanto tempo demora para secar. E assim é a principal evolução no cultivo. Quando você entende isso, é onde você consegue escalar, né, seu cultivo para uma qualidade acima. Porque é o erro mais comum. Muita água ou pouca água no solo. Então espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre esse controle de rega, essa frequência de rega, né, e essa quantidade também.
Então deixa aí no comentário se ficou, né, alguma dúvida, se teve alguma coisinha que a gente não falou, né? Com certeza o tema é muito amplo, né? É difícil a gente falar sobre tudo. E compartilha aí com seus amigos e não deixe de assistir os próximos vídeos também. Tamo junto!